caso de uma empresa é um grupo grande de comunicação, que já faleceu, o grupo não tem mais. Então pode falar, já faleceu. Não, mas é que é chato, os caras devem estar no mercado ainda. Mas enfim, era um grupo, por ser um grupo grande, eles tinham que ter representantes de várias partes desse grupo na reunião quando era um assunto institucional grande assim. Então, a reunião tinha o head de segurança, mas tinha o cara do produto A, do produto B, do produto C. Então, ficou um peso de um moleque de 18 anos, e ali eu tinha uma falha assim que colocava a empresa abaixo. Assim, eu tinha acesso total, qualquer computador que tivesse lá, eu colocava meu login e senha, eu era administrador daquela máquina. Então, a distância... Você conseguia demonstrar isso? Tipo, Sim, então, aí que tá. Quando eu falo que teve evolução de hacker em empresa, eu me coloco, eu fiz parte desse momento e eu assumo o meu lado da culpa de que, porra, os hackers também não sabiam se comunicar direito. Sim. Eu estava vendo isso, como que eu converso isso? E nessa reunião eu fiz uma cagada gigantesca. Por quê? O cara não estava muito confiante. Ele nitidamente estava abalado pelo fato de eu ter 18 anos, no sentido de que tipo, ele já era um cara de idade mais avançada, todo grisalho e tudo mais. E a imagem que passava para os demais ali, né, dos outros produtos da empresa era que olha esse moleque que está sentado na mesa aí, que vocês não estão dando nada para ele, acabou com o meu império de segurança. E ele é o responsável. Então eu senti que ele sentiu esse peso. Sim. E começou a me desmerecer em muitas coisas. E eu comecei a ficar puto. Eu não sou um cara, talvez, naquela época eu não era mais muito polite, não era muito... Você tinha quantos anos, desculpa? Ali eu tinha 18. 18, é verdade. E eu não, sei lá, não sabia me importar numa reunião, assim, hoje eu sou super polite, né, tudo certinho, mas naquela época eu talvez tenha deixado transparecer que eu tava puto. E assim, normalmente o meu trabalho... A sua abordagem era mais imponente, assim, ó, tenho aqui, isso aqui, assim? Pior que não. Ou era tudo... Era tranquila, geralmente eu tentava achar algum contato que fizesse uma ponte com alguém de cargo alto pra a mensagem não se perder lá dentro. Isso aconteceu nesse grupo também, então veio de nível diretoria o pedido da reunião. E o cara... assim, sentiu... A primeira que eu achei que ele estava me diminuindo muito foi que a primeira reunião que a gente marcou lá, quando eu cheguei não tinha nem sala de reunião para a gente conversar, e o cara mandou um analista comigo para o café e conversar comigo numa mesinha de café. Eu falei, cara, tipo, nada contra fazer reunião no café, tudo bem, mas eu tenho um documento aqui com um bagulho muito crítico de vocês, e vocês querem que a gente fale alto aqui no meio do café, sabe? Então ele não estava pondo fé nenhuma em mim. Sim. Quando esse cara do time dele viu e constatou o que eu tinha para reportar, aí... o cara falou, nossa, é uma bomba e tanto. E aí marcou essa reunião com essa galera toda. E nessa reunião que eu conheci esse cara, esse head de segurança, nitidamente ele estava abalado pela minha idade. Ele estava abalado pelo que aquilo representava para a figura dele, possivelmente. E estava me desmerecendo um pouco, sabe? Tipo, meio que sendo babaca, assim. E aí eu também estava ficando puto. E geralmente o meu trabalho, como eu falei, naquela época, né, até porque não tinha legislação específica disso, naquela época era um pouco mais tranquilo fazer esse tipo de abordagem, hoje em dia eu não recomendaria mais. Mas naquela época eu encontrava falha nas empresas para bater na porta delas e falar, ó, de graça aqui, ó, essa aqui é uma falha, tá, de boa fé que eu encontrei, pode corrigir aí, não precisa me contratar nem nada, não tô pedindo dinheiro nenhum. Mas fica aquela referência, porque pô, quem encontra uma, encontra duas. Então, caso você queira, vai saber quantas outras falhas esse cara já encontrou. Então, esse era meu approach. E aí, então, nessa reunião, eu naturalmente mostraria essa falha pro cara. Mas conforme ele foi sendo babaca, assim, na minha cabeça eu já tinha cancelado qualquer vontade de trabalhar com eles. Eu já tinha me determinado ali que eu não ia querer trabalhar com esses caras. Então, para mim, enquanto antes de acabar essa reunião, beleza. E antes de eu chegar na parte que eu falaria da falha, ele já estava sendo muito babaca. E aí ele começou a questionar. Esse foi o ponto que me deixou mais puto. Ele começou a jogar, a dar a entender que talvez eu não tivesse realmente uma falha, que talvez fosse um insider lá vazando coisa para mim, ou que eu estava, sei lá, fazendo prova no Photoshop, coisa e tal, porque eu já tinha mandado pro funcionário anterior dele lá, aquela reunião do café, eu tinha mostrado algumas provas da minha falha. Sim. E o cara começou a questionar elas, falando que podia ser fake e tal. Aí eu fiquei muito puto. E aí o que eu fiz? E aí tá o meu grande erro. Eu acabei mostrando uma informação que eu tinha obtido do sistema deles, não deveria ter ido tão longe, confesso, né? Mas eu tinha pego... Caraca, como é que eu posso expor isso sem... Não, vocês vão sacar na hora que é a empresa que eu estou falando, mas tudo bem. Essa empresa, esse grupo, tinha uma publicação de revista adulta que fazia ensaios com as meninas, e como eu tinha acesso total dentro das empresas desse grupo, em uma delas eu entrei num computador de um editor, de um cara que tratava essas fotos. Sim.
e peguei as fotos originais do cartão do fotógrafo lá. Então tinha fotos que não entraram para a revista e as fotos todas sem Photoshop nenhum, com marca de tudo Sim. e tal. Na época eu até brincava, mostrava para umas amigas minhas de colégio, falando, vocês aí ficam com emocional abalado vendo essas meninas de revista, achando que é máximo, olha os originais e tal, elas ficavam ouvindo e tal. E eu peguei e mostrei isso pro cara, na reunião. Aí ele ficou puto da vida. Não, pá, bateu na mesa, você não podia... Mas você mostrou o quê? Não entendi. Você mostrou Eu as mostrei fotos sem fotos, tratamento? eu mostrei as fotos, aí o cara entendeu que, ele foi longe pra caramba e ele tá com uma prova que não teria muito como ele Mas continuar. prova do que se é um arquivo sem tratamento só? Então, não, mas assim, eu Que tava só quem provando que muito eu ganhei confidencial acesso. Eu tava provando que eu ganhei acesso total na empresa, né? Ah, tá. Era só isso que você queria Mas provar. naturalmente, assim, sendo ético e fazendo as coisas bonitinho, eu jamais, como hacker hoje, se eu tivesse achado essa falha, eu ia na primeira evidência possível, mais leve, e Sim. pararia. Do tipo, olha só, eu consegui criar um usuário aí, verifica aí, meu usuário existe, ele é administrador. Sim. O cara vai lá, consta, realmente, você conseguiu provar. Não vai mostrar a cereja do bolo, ele vai mostrar ali Tipo, um ingrediente. Você consegue provar que você teve acesso máximo, porque você criou um usuário administrador lá dentro, mas você não precisou baixar dados dos caras, você não revirou o business dos caras. E era uma celebridade? Era uma celebridade. Então. E aí, Você pisou no calo. Eu pisei, total. E vacilei, assim, não deveria ter ido tão longe. Aí o cara, com razão, ficou puto e tal. Eu já tava puto também, o cara tava sendo babaca. Então, assim, tava um clima de merda. E levantamos e foi todo mundo embora. E aí, descendo no elevador, assim, resolveu nada. Assim, não resolveu nada. E nunca mais falei com os caras. Depois, um outro cara deles tentou comprar a falha de mim, porque eu acabei não conseguindo chegar na parte que eu revelaria a falha de graça. E aí, os caras tentaram comprar a falha de mim. Eu falei, não trabalho assim. Eu ia ceder a falha de graça. Mas não conseguimos chegar no ponto, a reunião acabou antes. Né? Então, foi tipo zoado. Zoado de ambos os lados, erros de ambos os lados, enfim. Quer dizer, era uma negociação, né? Tipo, você... E é um lance zoado, como eu estava falando. Os dois lados têm medo. Sim. O hacker tem medo de ser processado. E dependendo do entendimento legal, ele vai se ferrar mesmo. Por mais que ele tivesse boa intenção. E o lado de lá sabe que você tem uma informação, uma bomba na mão. E fica com medo de, e se o cara ficar propondo um job aqui com valor altíssimo e eu dropar, será que ele vai querer expor isso? Ou será que ele vai publicar esses dados? Eu vou ficar refém dele? Ele vai me extorquir? Então, assim, tem vários medos. E é natural isso. E aí que é legal ver o avanço das coisas.